Bonjour, pessoas! Vamos falar dessa lua cheia em Libra, mas eu vou trazer uma proposta diferente do que é o comum, né? Como esse canal ele tem o foco em aprendizado de astrologia, então você aprender a interpretar o mapa, tá? Eu não vou vir aqui falar de relacionamento. Sabe por quê? Porque sim, óbvio, Vênus é um planeta ligado ao amor, mas não é só porque a lua tá cheia em Libra que todo mundo vai ter questões de relacionamento. Porque a astrologia ela é individualizada. Então, se você quer saber para o seu mapa ou para alguma pessoa específica que você está interpretando, você tem que ver o que representa na vida daquela pessoa. Por exemplo, Libra no meu mapa não tem nada a ver com relacionamento amoroso, né? Eu tenho Libra na casa 11, então tem muito mais essa questão das relações sociais, da vida pública, redes sociais, né? O resultado dos ganhos e benefícios que eu colho, às vezes, dessa exposição pública ou da carreira, tá bom? E tem um outro ponto também, tá? Então você vai ter que olhar essa área de Libra no seu mapa para entender esse processo, mas sempre tem que partir da sua promessa natal. E claro, se a gente está avaliando qualquer coisa ligada a Libra, para onde que eu vou ter que olhar? Como que está sua Vênus? Qual é a sua identidade venusiana? Né? Então, antes da gente querer entender o que pode acontecer com a gente tem que entender quais são as sementinhas que existem na nossa promessa natal, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplinhos, né? Dentro dessa questão dessa lua cheia, tá? E quem me segue sabe, eu gosto de olhar processos de lunações mais longos, né? Então, ao invés de olhar o ciclo sinódico, eu gosto de ver essa lunação dos 6 meses, tá? Então, se a gente tem uma lua cheia agora em Libra, a gente teve uma lua nova em Libra. Essa lua nova aconteceu lá em setembro, então eu quero que você observe na sua vida. Primeiro, faça essa reflexão. O que aconteceu, o que se desenvolveu conectado à questão libriana e venusiana do meu mapa, tá? Lembra que Libra é um signo cardinal, ele é regido, né, por Vênus, então por ser um signo cardinal, ele é sim um signo de início, tá? E ele também tem uma questão de ser ar, então muito mental, tá? O que vem se desenvolvendo na sua vida desde setembro de 2022? Alguma coisa, de repente, que você até gostaria. Lembra que Vênus está ligado aos nossos gostos, cores e amores, né? Vênus tem júbilo na casa 5, tá? O que me dá prazer? O que eu realmente quero? Tinha alguma coisa, de repente, que você estava almejando, que você gostaria muito, né? E lembra que por ser um signo cardinal, você tomou alguma ação em relação a isso, tá? Você fez, né, a sua parte, porque às vezes a gente tem processos interessantes sendo mostrados no mapa, mas assim, não quer dizer que vai cair no nosso colo, tá? O que acontece aqui? Então a gente tem essa alunação, né, essa lua cheia nessa semana, e a gente já vê então de um processo. Essa semana ele é o ponto ápice, um ponto de amadurecimento desses assuntos. Lembra que uma lua cheia traz um holofote, né? Coloca em evidência os assuntos, tá? A gente consegue enxergar coisas onde antes não enxergava. A nossa percepção também fica muito aguçada. Então a gente tem, quero que você observe aí a área de Libra, se você tem de repente algum planeta pessoal, tá? No grau 16 ou no máximo a 1, 2 graus de distância, porque aí ativa nessa posição. Se você tem, por exemplo, um Sol em Libra, né, no grau 16 ou 17, digamos. Bom, então ativa essa questão solar. A gente sabe que o Sol representa a própria identidade, a questão da figura paterna e também conecta com toda a área de Leão do seu mapa, tá? Mas eu nem vou entrar nesse assunto porque senão fica muito complexo. Quero primeiro que você avalie a área de Libra e faça esse processo reverso, já que a gente está falando de uma lua cheia, tá bom? Então, o que vem aí se desenvolvendo desde setembro, tá? Outro ponto. Lá em setembro, a gente tinha a regência. Lembra que Vênus comanda a área de Libra, tá? Então, a gente tinha uma Vênus lá em Virgem. Agora, a gente tem essa Vênus em dignidade, tá? Em Touro. O que representa Virgem e Touro no seu mapa? Porque às vezes essa conexão do desenvolvimento dessa lunação entre a lua nova, né, lá em setembro de 2022 e essa lua cheia, pode ter uma dinâmica que envolva essas áreas do seu mapa, tá? Porque as regências estavam ali, tá bom? Então, o planeta que comanda, né, eu brinco, o dono da boca estava ali direcionando para aquela hora, tipo, ó, você quer começar esse processo aqui, mas perceba que pode envolver essas duas áreas também, tá? Então, por exemplo, no meu mapa, Vênus não tem nada a ver com relacionamento, né? E principalmente a área de Libra, né? Então tem uma questão de casa 11. Casa 11 é o resultado, né? É a segunda casa da carreira. Então, envolve, às vezes, um resultado dessa questão de exposição pública de carreira. E como eu tenho uma correlação das regências estarem na minha casa 10, na lua cheia, e agora, desculpa, na lua nova, e na lua cheia na casa do trabalho, da rotina, do cotidiano. E o que eu percebi nesse processo todo, né? Eu mudei muito, né? Então, a minha rotina, até porque eu mudei de lugar, literalmente.
E principalmente esse ponto dessa alunação, com essa culminação agora, eu estou revendo muitos meus processos na questão do meu trabalho, principalmente em como eu trabalho mais nessa questão da exposição. Às vezes eu tenho muito essa questão técnica, eu sei, né? Então, às vezes, lapidando um pouquinho mais essa área, tá? Então, a gente pode ver o que veio se desenvolvendo. Teve outros bafafás, mas eles são um pouco pessoais, né? Mas eu posso te garantir que teve questões também, né? Ligadas à minha Vênus natal, né? Então, tem uma Vênus em Leão junto ao Sol, né? Então, tem outros, né, BOs aí, tá? Mas você pode fazer essa análise. Então, olhar o que estava se desenvolvendo, o que agora esse é um ponto de culminação. Por quê? Porque se tiver alguma pendência, essa semana é um excelente momento para você resolver tudo que você percebeu que ainda está, né? Digamos, fiozinhos soltos, tá? E vou trazer aqui, então, né? Um exemplo, tá? Primeiro, você vai olhar onde é que está Libra no seu mapa, tá? E esquece essa história de que é a casa 7, porque a casa 7 é a casa natural de Libra. Não. Olha para a sua promessa natal, olha para o mapa que você está avaliando. É o mapa que está na sua frente que conta a história, tá? Que você tem que interpretar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse mapinha, né? Eu tenho uma lua cheia em Libra. Libra está, ó, eu uso signos inteiros, tá? Então, aqui é a casa 1, né? Que está o ascendente. Logo, Libra está aqui na casa 11 também, tá? Então, também temos essa questão de carreira, exposição pública, resultado e ganhos e benefícios em relação à carreira, em relação aos grupos sociais, redes sociais, né? Essa questão da interação com grandes massas, né? Dependendo do padrão da pessoa, tá? Aqui, claro, é uma pessoa que tem ainda um Saturnão, temos um Sol, não pega muito no grau da alunação, mas é uma dinâmica de mapa que é interessante a gente observar, tá? E neste mapinha dessa pessoa, eu tenho, então, lembra que eu falei que Vênus lá na Lua Nova estava em Libra? Ó quem está em Libra aqui, na promessa natal. Eu só tenho uma Vênus em Libra conectada diretamente à casa 10 de carreira, tá? E eu tenho aqui, na casa 6, essa Vênus hoje da Lua cheia, né? Transitando. Bom, então eu posso ter, às vezes, muito literal, alguma coisa ligada, né? À exposição, à carreira, alguma situação também ligada à informação, né? Já que a gente tem no padrão dela uma questão mercuriana. E a gente pode ter essa semana, às vezes, uma questão dentro da rotina de trabalho, mas também questões de saúde, tá? Para ter um pouquinho de atenção, tá? Então a gente tem aqui uma Vênus passando, né? Ápice, né, da alunação, aqui dentro da área de trabalho, rotina, cotidiano, saúde e doença, né? Que a gente sabe que pode ser um pouquinho tenso, tá? Óbvio, né, que se você quiser cruzar e quiser ser um pouquinho mais profundo, óbvio que você vai cruzar com tudo, tá? Você vai ver, por exemplo, que essa Vênus aqui é comandada por um Mercúrio. Opa, Mercúrio também comanda a casa 7, então nesse caso pode ser, sim, alguma situação dentro de sociedades, parcerias, né? Às vezes questões de exposição pública de informações que às vezes vêm através dos outros, né? E às vezes aqui pode ser de uma maneira não tão bacana, já que a gente tem o Mercúrio lá na casa 12 dessa pessoa, às vezes até de segredos ou situações sendo expostas, né? Então, dentro desse processo todo que veio sendo desenvolvido desde a Lua Nova em Libra lá, né, na semana do dia 25 de setembro de 2022, tá? Então, faça esse exercício, tá? Vai aprendendo a interpretar, né, as questões astrológicas de acordo com cada mapa que você está interpretando. E você vai ver um salto, né, na objetividade da tua interpretação. E principalmente trazendo possibilidades mais plausíveis de acordo com a realidade que você vive, tá? Esse mapinha aqui é o mapinha da Kim Kardashian, tá? Então, quem quiser estudar vai ver lá o que está acontecendo na Lua Nova em Libra, em todo esse processo até essa combinação de Lua cheia. Tá certo? Bom, o que eu quero trazer aqui? Que a astrologia, ela é uma metodologia e que não dá para a gente falar de coisas muito genéricas, até dá, né? Mas não dá para encaixar para 9 bilhões de pessoas como se fosse a mesma coisa. Então, eu quero que você faça esse exercício e se você quiser, né, arriscar nas suas interpretações, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu gosto de ler como que as pessoas fazem essa interpretação em relação ao próprio mapa, porque o nosso mapa, às vezes, a gente tem mais dificuldade mesmo, tá? A gente vive aquela experiência, né? Então, às vezes, a gente tem aqueles pontinhos cegos, né? Em relação às nossas vivências e como a gente percebe as coisas ao nosso redor, tá certo? Até a próxima